Olá, meus amigos e amigas, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo isso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da arquivologia. É um prazer estar aí com os senhores novamente e vamos aí seguindo firmes e fortes rumo à nossa aprovação, tá certo? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente pretende conversar aí com vocês a respeito do segundo tópico do nosso edital, do último edital de 2018 do Escrivão de Polícia Federal. Tá certo, meus amigos? A gente vai falar hoje sobre a gestão da informação e de documentos, certo? Você vê que esse tópico aí do edital, ele está dividido em 4 principais subitens, e nós pretendemos hoje aí falar sobre esses 2 primeiros itens aqui. Falar sobre o protocolo e suas funções, e também sobre a classificação de documentos. Vocês vão perceber aí, pessoal, que a gente tem muita questão para resolver, e são temas, como eu já disse, recorrentes. Na medida da nossa possibilidade aqui, meus amigos, a gente foi extraindo os conceitos, as questões, com maior incidência que apareçam nas nossas provas, tá certo? Então, o conteúdo aqui, ele de certa maneira, enxuto, só que ele está bem condensado, bem específico aí para o que a gente precisa. Tá certo? Como a gente já havia conversado no início, a gente precisa conhecer muito bem nosso edital. Isso aqui é a nossa Bíblia, meus amigos. A gente já, nos 2 primeiros encontros, falamos sobre arquivísticas, princípios, conceitos em geral, aquelas terminologias que mais caem também. Esse foi aí o objeto dos nossos 2 primeiros encontros. Esse nosso encontro aqui vai versar sobre gestão da informação de documentos. Mais especificamente, esse nosso encontro a respeito das atribuições dos setores de protocolo e também a classificação dos documentos de arquivo. Como vocês podem ver aqui, esse é um tema recorrente aí, apenas na última prova, 2018, foram 5 questões a respeito desse tema. Ou seja, muito importante aí para a gente conseguir fazer a maior pontuação possível para a nossa prova, tá certo? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala da gestão da informação e documentos de arquivo, sobre o que exatamente a gente fala, tá certo? Como a gente já havia conversado no início, nós temos ali a Lei 8.159, que trata sobre as principais definições e conceitos de arquivo, documentos e os temas correlatos. A gente, no artigo 1º, já tem aqui o dever do poder público de fazer a gestão documental, tá certo? E quais são as suas finalidades, certo? Como instrumento de apoio à administração, cultura, desenvolvimento científico, isso a gente já falou nos nossos outros encontros, tá certo? Agora, o que a gente tem aqui? No artigo 2º, importante, a gente tem um conceito de arquivo, é sempre bom a gente lembrar, e no artigo 3º, a gente tem aqui a definição de gestão de documentos, tá certo? O que a lei considera gestão de documento? Como eu sempre digo, é importantíssimo a gente estar aí afiado nos termos e artigos dessa lei. Sempre que possível, sempre que for fazer o estudo da arquivologia, dá uma lida na lei, não é uma lei longa. E como eu disse, a gente vai gravando os principais conceitos, os artigos, isso aí vai nos ajudar na hora de resolver a nossa prova. Então, aqui, gestão documental. Vamos falar sobre a gestão documental. São as operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária. Olha só, pessoal, a gente tem aqui algumas definições, e essas definições, por incrível que possa parecer, elas já caíram em prova. Inclusive, a ordem que se apresenta essas definições. Então, é importante a gente ter em mente aí esse artigo 3º. E ele fala aqui que o objeto dessas definições são os documentos em fase corrente e intermediária. A gente vai se aprofundar mais para frente nesse conteúdo das fases documentais, mas o que eu adianto para os senhores?
Fase corrente, intermediária, são os documentos que ainda estão em uso, que ainda têm algum tipo de importância administrativa e que são usados. Os corrente, com maior frequência, e os em fase intermediária ainda têm a importância administrativa, só que não são tão consultados com tanta frequência, certo? E aqui a terceira fase, a permanente, são aqueles que já não têm mais uso, ele tem mais a questão, um valor histórico ali para sua guarda definitiva, certo? Aqui a gente divide, pessoal, justamente os itens aí trazidos pelo artigo 3º. Como eu disse, a gente precisa gravar esses itens. Eu até preparei aqui um método que eu utilizava quando eu estudava para gravar a ordem que aparece. PTU 2A. Então, é a produção. Deixa eu tirar esse grifo aqui. Produção, a tramitação, o uso, e o 2A se refere aqui à avaliação e o arquivamento. Essas 5 fases aqui, esses 5 itens, eles podem ser divididos basicamente nesses 3 grandes tópicos aqui. A produção, que é o ato de elaborar efetivamente os documentos, em razão das atividades que são exercidas ali por cada órgão. Logo na sequência aqui temos a utilização, que está mais relacionada ao fluxo que ele percorre, para cumprir a sua função administrativa, como a gente sempre fala, o documento, o arquivo, ele tem que ser útil à administração, ele serve justamente, essa é a grande finalidade do arquivo e seus documentos, é servir à administração, ser útil a ela, certo? Como ele fala também sobre a sua guarda, até cessar o seu trâmite. Vejam que essa utilização aqui, ela está relacionada à fase corrente intermediária, ou seja, que ele ainda tem valor administrativo do documento. E, por fim, nós temos aqui a destinação. Destino, análise, seleção e fixação de prazo de guarda. Implica na decisão de quais documentos serão eliminados e quais serão preservados permanentemente. Aqui a gente vai estudar mais à frente a tabela de temporalidade, que tem relação direta aí com as fases do documento. Fase corrente, fase intermediária e fase permanente. A gente vai falar bastante sobre isso aí, que é uma matéria também recorrente na nossa prova de arquivologia. Bom, antes da gente começar a falar efetivamente aqui das atribuições do protocolo, eu queria conversar com vocês a respeito. A gente vai ter uma aula específica sobre tabela de temporalidade dos documentos e vamos falar mais a fundo sobre esse tema. Mas, de qualquer maneira, eu queria dar uma rápida conversa sobre o ciclo vital dos documentos ou a teoria das 3 idades. O artigo 8º da Lei 8.159, ele traz aqui a definição de documento público. E, na verdade, ele divide os documentos públicos em como correntes, intermediários e permanentes. Certo? Consideram-se documentos correntes aqueles em curso, como eu disse para os senhores. Ele ainda possui valor administrativo, ele pode ser utilizado, ser solicitado a qualquer momento para que o órgão desempenhe suas funções administrativas, tá certo? E corrente por quê? Porque ele é objeto de consulta frequente, tá certo? Passamos para os intermediários. O intermediário, da mesma maneira que o corrente, ele ainda tem valor administrativo, ele ainda pode ser útil à administração, mas ele é solicitado, ele é necessário com uma menor frequência, tá certo? Então, essa característica aí define os documentos em fase intermediária. E, por fim, temos aqui, vamos lá, os considerados de valor, consideram-se permanentes. Esse permanente aqui, ele já perdeu toda a sua capacidade administrativa, ele não é mais útil a esse fim. Entretanto, ele ainda possui algum tipo de valor, principalmente histórico, tá certo? Importante falar, esse documento aqui de fase permanente, ele jamais vai ser eliminado. Ele vai ser preservado aí de maneira permanente mesmo, porque ele possui valor histórico. Caso ele não tenha valor histórico, ele vai ser eliminado, certo?
Aqui o artigo 9º, também importante, já vi cair em prova também, fala sobre a eliminação de documento, fala sobre a necessidade de uma autorização da instituição a que o órgão está subordinado. E aqui o artigo 10º fala sobre justamente os documentos de valor permanente, que são inalienáveis e imprescritíveis. Eles não podem ser eliminados. Eles possuem valor histórico, por essa razão devem ser preservados. Dito isso, meus amigos, a gente passa aqui a conversar sobre as principais atribuições do setor de protocolo, certo? O setor de protocolo, ele é a porta de saída e a porta de entrada também dos documentos numa instituição pública ou privada, certo? Esse setor de protocolo, ele é dividido principalmente, inclusive essa é a divisão aqui que o nosso edital utiliza, em 5 principais setores, que é o setor de recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição. Percebam a importância disso. A própria banca, ela traz ali quais são os setores onde tramita, qual a importância desse setor de protocolo. Então, a gente tem que ficar bem atento a essa ordem, a essas definições, porque a própria banca traz a maneira como ela divide, tá certo? Importante também dizer que as atividades de protocolo, ela é tipicamente de fase corrente, também chamada por alguns autores de primeira idade, pois é quando os documentos ainda têm uma grande tramitação. Lembrando que o intermediário ele ainda tem valor administrativo, mas ele não tramita com tanta frequência, porque o objeto ele é consultado com pouca frequência, certo? Vamos lá falar sobre cada um desses itens aqui do setor de protocolo, certo? Recebimento. Aqui basta a gente pensar, meus amigos, eu tenho certeza que vocês já foram aí em alguma instituição pública ou privada e precisaram aí dar entrada em algum tipo de documentação. E onde a gente procura geralmente? O setor de protocolo. Então, é basicamente isso. Vamos trazer para a nossa realidade para facilitar a absorção. O setor de protocolo ele possui, obviamente, o setor de recebimento, que recebe, é por onde chegam os documentos que vão entrar nessa instituição. No segundo passo, esse setor de protocolo ele vai registrar, vai saber, vai verificar aonde ele precisa, qual é o setor relacionado àquele documento antes de fazer o seu envio, que vem logo na sequência. Porém, tem um detalhe importante, pessoal. Antes dele fazer o encaminhamento, fazer a distribuição desse documento, ele precisa classificar, ele precisa saber de qual é o assunto tratado, para quem está destinado, concorda comigo? E isso requer a abertura do envelope, no caso, no documento, desde que ostensivo, tá certo? Ostensivo é o oposto de sigiloso ou particular. Então, o setor de protocolo ele vai abrir ali para ver do que se trata, aqui departamento vai ser enviado os documentos ostensivos. Os sigilosos, os particulares, ele não vai abrir, vai encaminhar diretamente para o destinatário. Expedição e distribuição. A distribuição é a remessa dos documentos às unidades dentro do próprio órgão. Importante isso, pessoal. O CESP adora misturar esses dois conceitos, expedição e distribuição. Então, a distribuição dentro do próprio órgão e a expedição quando o documento, como eu falei para vocês, é a porta de saída também, né, o protocolo. Então, a expedição é o setor para onde vai ser enviado para outro órgão da administração pública particular. Então, até tem um mnemônico aqui, ó, expedição, o EX é de externo, né, distribuição interna e expedição externa, tá certo? Deixa eu subir aqui. Na sequência, temos a movimentação, tá certo? Ele vai identificar o setor pelo qual o documento passou, buscando uma rápida recuperação se for necessário. Esse controle pode ser feito, inclusive, para o sistema informatizado ou manualmente, tá certo? Eu faria apenas uma pequena observação aqui quanto à ordem, né, que a própria banca traz, tá certo?
Então, a gente tem aqui o recebimento, as fases do protocolo, né? Os departamentos ali do protocolo. Recebimento, registro, a classificação, como eu disse, ela vem logo aqui na sequência, a tramitação e, por fim, viria a distribuição ou a expedição do documento, certo? Aqui, meus amigos, a gente já traz algumas questões relacionadas ao setor de protocolo. Só que antes, eu queria só fazer mais um pequeno comentário sobre o setor de protocolo. O comentário é o seguinte, como eu já falei com os senhores, é muito importante a gente tentar trazer para a nossa realidade as matérias que a gente vê aqui dentro da arquivologia. Então, basta a gente pensar de que maneira, como funciona o setor de protocolo. Não faz sentido que seja realmente a porta de entrada e de saída. Então, com base nesse conhecimento que a gente já traz aí da nossa experiência, a gente insere esses pequenos detalhes aí do recebimento, registro, distribuição, tramitação, expedição. Só que, assim, isso varia muito de cada instituição, tá certo? Uma empresa privada pode também ter o setor de protocolo, os setores públicos têm o setor de protocolo, mas não necessariamente vai contar com todos esses itens aqui. Mas, como o nosso edital traz essa divisão, foi essa que a gente colocou aqui para a gente estudar, certo? Vamos tentar aplicar esse nosso conhecimento às questões que vêm na sequência. Acerca da gestão arquivística de documentos, julgue o item. Todo documento é registrado no setor de protocolo, independentemente de serem ostensivos, sigilosos ou particulares. Aí ficou fácil, né, meus amigos? Porque a gente conversou ali que dentro do setor de protocolo, o documento ele vai ser recebido, registrado e vai ser classificado. Nesse momento da classificação, o servidor ali, ou a pessoa que faz essa classificação, ela tem que observar se o documento ele é ostensivo, sigiloso ou particular. Se ele for sigiloso ou particular, não cabe ali a abertura do documento, não é isso? Então aí ficou fácil a gente observar que está errada a afirmativa da questão, certo? Justamente por conta dessa divisão de ostensivo, sigiloso ou particular. Eu trago até um pequeno resuminho aqui. Os documentos não devem ser abertos ou registrados. Então, ele não chega não chega à fase de registro, certo? Acerca da gestão arquivística de documentos, julgue o item. São atividades do protocolo recebimento e classificação. O que vocês acham aí, meus amigos? Ficou fácil também, né? Porque vocês observam que é importante a gente gravar ali de que maneira é dividido o protocolo. Isso é trazido pelo nosso próprio edital. É isso? O setor responsável pelo protocolo possui uma série de responsabilidades, de tal forma a garantir um conjunto de operações referentes ao controle de documentos, assegurando, assim, o acesso à informação de forma simples e eficiente. É típico de protocolo o documento. Aqui ele traz aquela definição que a gente observou justamente lá no artigo 3º da lei, não é, meus amigos? O artigo 3º da Lei 8.159 dispõe que considera a gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas relativos à fase corrente e intermediária. Aqui a gente percebe que ele mistura aqui os conceitos de permanente, corrente, confidencial, digital, de valor público. E como a gente falou há pouco, é isso? Eu até trouxe aqui o parágrafo da lei que fala: considera-se documentos corrente aquele em curso, o que mesmo sem movimentação constitui objeto de consultas frequentes. Então, o conceito aqui é de arquivo corrente, fase corrente. Separá-las com correspondências comuns daquelas com caráter sigiloso, classificá-las de acordo com o método específico da organização, preparar a ficha de protocolo, encaminhá-las a seus destinatários, entre outras, são atividades de... Como eu falei para vocês, né, meus amigos, se a gente apenas tivesse gravado ali o nosso edital, nós veríamos
que se trata do setor de protocolo, tá certo? E ele fala aqui justamente da questão da expedição, tá certo? Você vê que o setor de protocolo ele é composto ele é feito pelo recebimento, registro, classificação, que é um tema que a gente inseriu ali, distribuição, tramitação e expedição, tá certo? Você vê que nenhuma das outras assertivas aqui ela possui algum desses itens aí que a gente observa no próprio edital. No que se refere às rotinas de recebimento e classificação de protocolo, é correto afirmar que o último passo consiste em encaminhar os papéis ao setor de registro de protocolo. Novamente, né, meus amigos, se a gente tivesse gravado ali quais são os setores aí dentro do protocolo, veríamos que o último passo que ele cita, que é a classificação aqui, recebimento e classificação, ele traz esses dois conceitos, recebimento e classificação. Ele fala desse último passo. O último passo aqui seria a classificação. A classificação, ela consiste em encaminhar os papéis? Negativo, né? Nós vimos que aí o envio se dá pela expedição e a distribuição. A expedição, quando for por um órgão externo, e a distribuição, quando for internamente encaminhada, certo? Errado o item. Bom, pessoal, de protocolo foi mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá certo? Você vê que não é um tema difícil, se a gente prestar atenção nas terminologias, a gente consegue matar muita questão, é isso? E agora a gente entra aqui no item 2.2, referente à gestão da informação de documentos, que fala sobre a classificação de documentos de arquivo. Então vamos lá. Classificação documental é definida essencialmente como um processo intelectual de identificação e reagrupamento sistemático de temas semelhantes. Então aqui a classificação ela procura identificar os documentos que são semelhantes e traz aqui uma classificação que é a mais aceita. Procurei trazer para vocês a classificação mais aceita aqui pela doutrina, pelos estudiosos da arquivologia. Eu queria trazer para vocês aqui essa terminologia, arranjo e classificação, que elas são operações iguais, tá certo? Ambos são instrumentos de classificação. E a classificação ela ocorre na fase corrente intermediária, tá certo? E o arranjo apenas na fase permanente, tá certo, meus amigos? A classificação mais aceita aqui pelos estudiosos da arquivologia, ela gira em torno desses 4 itens aqui, quanto ao gênero, espécie, natureza do assunto ou forma. Vamos falar rapidamente sobre isso. Quanto ao gênero, meus amigos, deixa eu baixar aqui a minha foto, minha imagem. Quanto ao gênero, o gênero está ligado principalmente ao suporte. Você deve lembrar que a gente falou sobre esse conceito aí no nosso primeiro encontro, sobre o suporte. Qual o local onde a informação vai ser registrada? É uma folha de papel, é um CD? Então, essa classificação, ela divide realmente sobre isso. Qual é o suporte físico? Qual é o gênero desse suporte onde vai ser registrada a informação? Então, é a reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, certo? Foi justamente o que a gente conversou aí. E essa divisão, ela traz aqui, quanto ao gênero, escritos textuais, não preciso nem dizer, né? São que vem ali realmente escrito, informáticos digitais, eletrônico, iconográfico, são imagens estáticas, cartográfico, plantas e mapas, sonoro, são os arquivos sonoros, audiovisual, sonoro e visual, micrográfico, relacionado à microfilmagem, que também vamos estudar mais à frente, e os filmográficos, né, que guardam os filmes. Ficou meio feio esse slide aqui, a gente vai corrigir depois. Mas acho que dá para a gente continuar, né, pessoal? Então, quanto à forma, refere-se ao estágio que se encontra na sua elaboração do documento. É um rascunho. O rascunho é um esboço, né, que serve de base para a elaboração do documento. Minuta já é uma versão preliminar. O original é o documento realmente produzido. E a cópia é o resultado da reprodução. Então, não tem muito segredo aí para a gente dividir
quanto à forma, espécie, a classificação de documento. Quanto ao formato, realmente a gente tem que prestar atenção no aspecto físico que o documento apresenta, independente da forma registrada. Então, é uma ficha, uma ficha livre, é um pergaminho. Não vale aqui, pessoal, a gente prestar muita atenção no conteúdo, e sim realmente ao formato físico desse documento. Aí, quanto à espécie, a classificação de documento de arquivo quanto à espécie. A espécie é o aspecto formal, ou seja, a aparência que a informação tem dentro desse documento. Tá certo, meus amigos? Então, a gente se preocupa com a aparência que assume a partir das informações que contém o documento. É uma coisa importante aí, quando a gente reúne a espécie do documento a determinada atividade, a gente fala de tipologia documental. A gente vai tratar, tem um item específico sobre esse assunto aqui. Mas quanto à espécie, a gente presta atenção aqui no aspecto formal que esse documento possui. Aqui realmente a tipologia, né, que é a junção da espécie com a finalidade do documento. Aqui a gente fala dentro da espécie, né? Dentro da espécie, da divisão espécie documental, ela reúne documentos por suas características comuns, o que respeita a forma diplomática, natureza de conteúdo ou a técnica de registro. E aqui uma tabelinha que me ajudou muito aqui quando eu estudava, meus amigos. Então aqui a gente fala da espécie, é isso? Lembrando apenas que a espécie aqui é o aspecto formal, é a aparência que o documento, que a informação contida do documento possui. Então, a espécie, nesse caso, seria uma ata, a atividade relacionada àquela espécie é uma reunião. Então, a tipologia documental é a reunião desses dois, da espécie e da atividade, seria uma ata de reunião. E mesma coisa aqui, a espécie contrato, que vem disposto ali em cláusulas. Então, pelo formato, seria um contrato. Qual que é a atividade relacionada a esse contrato? Prestação de serviço. Então, a tipologia desse documento seria o contrato de prestação de serviço. E assim sucessivamente, aqui com a certidão, que pode ser de casamento, pode ser de nascimento, e assim por diante. Quanto à natureza do assunto, o que a gente falou há alguns minutos atrás, não trata da natureza do documento, e sim da natureza da informação presente no documento, certo? Essa informação, meus amigos, pode ser ou não confidencial, certo? Então, quanto à natureza do assunto, os documentos aqui eles se dividem em ostensivos, a sua divulgação não traz nenhum tipo de prejuízo à administração, ou sigilosos, né, que o conhecimento dele é restrito, certo? Caso ele seja divulgado ali antes de algum evento específico, ele pode trazer algum prejuízo para a administração. Aqui uma observação importante. Assim, se a gente disser que quanto à natureza do documento, os mesmos se dividem em ostensivo e sigiloso, está errado. É quanto à informação contida nesse documento, certo? Aqui tem um decreto 7.724, que regulamenta a lei 12.527, e ele fala aqui das formas de você entender essa classificação quanto à natureza do assunto. Então, quando ele usa aqui a palavra classificação, ele está falando que o documento é classificado, ou seja, as informações são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, cuja divulgação ou acesso restrito possam, de alguma maneira, trazer prejuízo à administração. Tá certo? Vale muito a pena a gente dar uma lida com calma nesse decreto também. Aqui ele traz os prazos de classificação dos documentos. Já vi cair muitas vezes em questões também esses prazos. Grau ultra secreto até 25 anos, grau secreto até 15 anos e reservado até 5 anos. Vejam aqui que ele fala sobre a divulgação, ela pode trazer prejuízo à segurança da sociedade ou do Estado. Aí, pessoal, eu trouxe algumas questões para a gente praticar um pouco aqui os conhecimentos relacionados ao assunto da classificação. A configuração que assume a espécie documental, de acordo com a atividade que ela representa, é a definição de... Bom, a gente falou agora há pouco, não é isso? Espécie é o aspecto formal, e quando a gente relaciona a espécie à atividade que aquele documento trata,
a gente fala justamente sobre o tipo documental, as tipologias documentais. Quando se leva em conta a natureza do assunto tratado em um documento, ele pode ser classificado em... Aí a gente acabou de ver esse assunto aí, quanto à natureza do assunto. Aí ficou fácil a gente ver que estamos falando do documentos ostensivos, sigilosos, secretos ou confidenciais, o reservado também. Uma questão que eu retirei de uma prova também, meus amigos. A figura, ele já traz aqui, a dica é essa, a figura acima retrata um gênero de documento do tipo, a gente falou lá, o iconográfico, é justamente o que trata de imagens estáticas. Os documentos cujo acesso é irrestrito são chamados de, aí a gente tratou também agora há pouco, a definição de ostensivo e sigiloso, não é isso? Isso aqui eu nem marquei, tão fácil que é, eu nem marquei aqui, mas a gente, quando o acesso é irrestrito, ele é ostensivo, não é isso? De acordo com os seus diversos elementos, formas e conteúdos, os documentos podem ser caracterizados segundo o gênero, a espécie e a natureza do assunto. Os mapas, plantas e perfis são classificados como... Aí ficou fácil, né, meus amigos? Mapa é o cartográfico. O tipo documental é formado pela junção de... Você vê que ele é realmente muito cobrado essa questão da espécie junto com a finalidade. É isso? Então, o tipo documental é formado... Eu acabei de dizer, né? A tipologia está relacionada à espécie do documento, né, a forma, ao formato da informação do documento e à função.